Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live da coluna Jus Desportivo do IBDD. Meu nome é Renato, eu sou coordenador regional do Instituto aqui em São Paulo e vamos dar início a mais uma live, como de costume, toda semana, às terças-feiras, aqui na nossa página do Instagram do IBDD, sendo que às quintas-feiras nós temos as publicações dos artigos na coluna Jus Desportiva do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber uma grande amiga, parceira de trabalho e tribunal aqui na Federação Paulista de Futebol, doutora Mariana Chameletti, que vai falar um pouco para a gente sobre a lavagem de dinheiro nas apostas esportivas. Para fins de esclarecimento e também externando aqui os nossos sentimentos, a nossa live deveria ter sido realizada na semana passada, mas tivemos uma semana muito dura, com irreparáveis perdas para o direito desportivo, que foram os doutores Luiz Cremonesi e Roberto Titiviso Júnior, parceiro nosso aqui da Federação Paulista de Futebol, e por respeito e solidariedade às famílias e toda a comunidade jus desportiva, nós adiamos a nossa live para a data de hoje. Sendo assim, agradecemos a compreensão de todos vocês, e espero que aproveitem bastante o nosso bate-papo e a nossa conversa de hoje. Para quem não conhece a nossa coluna Jus Esportiva do IBDD, às quintas-feiras nós fazemos as publicações de artigos inéditos de extrema relevância em nosso site oficial e às terças-feiras, então, conversamos com o autor do artigo para que ele passe de uma forma mais leve e informal a mensagem que ele buscou transmitir pelo artigo que foi publicado no site do Instituto. Hoje, então, nós conversaremos com a Mariana Chameletti, que é uma referência em direito criminal e também tem escrevido muito sobre o direito desportivo, principalmente a questão de apostas, e ela vai poder nos brindar com muito conhecimento nessa noite. Então, vou adicionar aqui a Mariana para que a gente possa iniciar a nossa conversa de hoje e se juntar a nós. Procurar a Mariana aqui, só um instante. Mari, eu tô tentando te colocar, mas parece que existe uma questão de atualização de aplicativo. Talvez tenha que atualizar o aplicativo para a gente conseguir conversar. Então veja, por favor, se consegue fazer essa atualização rápida e eu vou acompanhando aqui a nossa live, tá bom? Registro aqui a presença do nosso presidente Leonardo Andreotti, do nosso ex-presidente e conselheiro Dr. Gustavo Delbin, também parceiro aqui de Federação Paulista de Futebol, a doutora Júlia Galego, que trabalha no Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paulista, doutora Selma Mello, quem mais? Muitos amigos aqui, Marcel Belfiore também está conosco. Agradeço desde já a audiência de todos vocês. A doutora Mariana só está reiniciando o aplicativo para então nós conversarmos. A nossa live de hoje já está com o título aqui embaixo fixado, que seria uma lavagem de dinheiro nas apostas esportivas. E todo mundo que quiser participar, fique à vontade, nós temos a caixa de perguntas aqui, que é o pontinho de interrogação. Vocês podem mandar ou pelos comentários ou na caixa de perguntas, que a gente, na medida do possível, faz as perguntas para a Mariana também, poder esclarecer e, claro, tornar um bate-papo leve, descontraído e informal aqui, para que todos possam aproveitar da melhor forma possível. Para quem quiser conferir na íntegra o artigo da Mariana, está no site do IBDD, o ibdd.com.br, é o último artigo que foi publicado, com o título Lavagem de Dinheiro nas Apostas Esportivas, a necessidade de mecanismo de prevenção. Eu vi que a Mariana está aqui de novo, vou tentar adicioná-la para que a gente comece a nossa conversa, certo? Então, Mari, se você estiver me ouvindo e a postos, pode entrar para a gente conversar aqui. E aí, agora foi? Agora foi, agora conseguimos nos juntar. Renato, primeiro, obrigada pelas palavras que você falou sobre mim. Fiquei muito honrada com o que você disse. A Selma está dizendo que está sem áudio. Será que é um problema geral?
Eu consigo te ouvir bem. Você me ouve? É? Ouço Acredito que super bem. estão ouvindo. O presidente tinha respondido, o Delbin tinha respondido, então, doutora Selma, acho que seja alguma questão de volume para ajustar. Perfeito. Renato, acho que foi a vingança hoje, porque na primeira live que eu fiz, que foi com o Delbin, ele demorou acho que 8 minutos para conseguir entrar. E aí eu fui transpirando, ficando desesperada. Não, vamos embora, a gente se vira aqui, a gente dá um jeito sempre, né? O IBDD não para, não tem jeito. Jamais. Então vamos lá. Mari, fazendo uma breve introdução e apresentação aqui do seu currículo e da sua pessoa, eu sou, obviamente, uma pessoa muito parcial para falar de você, por ser uma grande parceira de Federação Paulista e de vida. Mas para quem não conhece, a doutora Mariana Chamelete é advogada especializada em Direito Penal Econômico e Compliance, coordenadora regional do IBDD aqui em São Paulo, assim como eu também sou, como me apresentei. Ela é membro do grupo de estudos do IBDD também e procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista. A Mari, como obviamente nós chamamos aqui diante da proximidade, a Mari trouxe um artigo interessantíssimo sobre as apostas esportivas e de que forma podem ser utilizadas como um mecanismo de lavagem de dinheiro, né, um instrumento para lavar dinheiro. E ela também mostra quais são as necessidades e aponta ali por que nós precisamos de mecanismos de prevenção e uma regulamentação, que é um assunto muito debatido aqui nas nossas lives e artigos no BDD. A gente vem, acho que desde do meio do ano passado, né, Mari, falando bastante sobre esse assunto e aperfeiçoando cada vez mais, né? É isso, Renato. De novo, muito obrigada pelas palavras. Eu tenho muita gratidão de poder caminhar junto com tanta gente incrível no IBDD e gente que o IBDD me deu a oportunidade de conhecer, além de poder, por conta do IBDD, estar perto de amigos queridos como você. Vamos nessa. Bom, Eu que sou agradecido. vamos embora. Então tá bom. Mari, vamos lá então, começando do começo, né? O seu artigo, basicamente, de forma muito geral, traz um estudo, né, traça ali comentários acerca de um estudo realizado pela Europol, que, enfim, chega a uma conclusão muito interessante, fazendo um link entre apostas esportivas e lavagem de dinheiro. Então, para que o pessoal entenda, e não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o seu artigo, explicar em poucas palavras, em breves linhas, qual que foi o raciocínio trazido por esse estudo da Europol, enfim, para que ele foi realizado efetivamente. Tá. Renato, então, esse estudo da Europol, primeiro, a Europol, para quem não sabe, é a Polícia Europeia, e aí ela fez um estudo muito amplo que chama o envolvimento do crime organizado no que ela chama de sports corruption. Sports corruption, embora a tradução literal fosse corrupção esportiva, abrange todos os crimes que podem ser cometidos em âmbito do esporte. E aí, aqui, vou pegar minha cola para não esquecer nenhum. Então, corrupção pública, corrupção privada, manipulação de resultados, dopagem, fraudes assim em apostas esportivas, lavagem, qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de ilícito cometido por meio do esporte. Então, esse estudo aí de esportes, dizendo como que as organizações criminosas elas têm se embrenhado no esporte durante a última década e meia, mais ou menos. E aí ela traz ali um amplo cenário com diversas coisas. E aí eu pensei, então, desse artigo, que ele fala sobre apostas e lavagem, para introduzir um pouco na relevância do assunto. E aí, a partir daí, então, o meu artigo eu fui desenvolvendo um pouco para enfrentar a relevância de você prevenir, então, que a lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas aconteça aqui no Brasil. Legal, Mari, excelente. Inclusive, você sendo a nossa especialista em Direito Penal Econômico do IBDD, que fala dos assuntos do criminal com muita propriedade, eu vi que no seu artigo você traz uma forma bem didática o que seria o conceito de lavagem de dinheiro. E como nem todos aqui são especialistas em criminal, se você puder explicar de forma básica, né, para nós leigos do criminal entendêssemos melhor o que é a lavagem de dinheiro, então, que a Europol traz no estudo dela e qual é a definição na legislação brasileira, por favor. Tá. Então, vamos lá. A lavagem de... Assim, primeira coisa, o que é lavagem de dinheiro? Então, você tem... por que as pessoas, no geral, cometem determinados tipos de crime que não são crimes de sangue, assim, são crimes que geram lucro? Justamente para ganhar dinheiro.
mas não adianta nada para o criminoso ele ganhar dinheiro se ele não puder gastar esse dinheiro. Então, como que ele vai fazer para gastar esse dinheiro? Ele precisa reintroduzir esse dinheiro na economia, fingindo que esse dinheiro não é proveniente de crime. Então, assim, sendo muito superficial, tá? Da forma que eu vou explicar, para ficar acessível. Eu tô vendo que tem um monte de gente que está entrando, não só que não é do criminal, mas que não é advogado. E às vezes escuta todo dia na TV falando, fulano foi denunciado por lavagem, ou qualquer coisa do tipo. Então, para ficar bem claro. Então, você tem um capital de origem ilícita, e aí ele vai ser ocultado da economia. A origem dele, então você tem, aí você vai afastar ele da origem dele criminosa, ocultando ele, fazendo operações assim, diversas camadas, dissimulando a origem dele, para reintroduzi-lo na economia com aparência de licitude. Então, por exemplo, vou tentar fazer um exemplo que não tenha relação com apostas, tá? Então, eu tenho uma banca de jogo do bicho e eu tenho lá muito dinheiro que eu ganhei a partir dele e eu não posso gastar. Você, Renato, é meu amigo, tem uma empresa que, sei lá, fornece material esportivo e aí, então, eu simulo um contrato da tua empresa. Você emite uma nota fria para um clube, para aquela empresa, e aí, então, esse dinheiro vai criar uma cara para mim como se ele tivesse tido ali, que ele fosse oriundo da tua empresa e não da minha banca de jogo do bicho. Tá. E aí, não sei se ficou claro, mas eu acho que com os exemplos das apostas, talvez fique um pouco mais claro. Tá, então já que você mencionou a questão das apostas, de que forma então que as apostas esportivas, dentro do seu artigo, podem ser usadas para configurar ou para, enfim, concretizar uma lavagem de dinheiro? Eu estou te perguntando aqui de forma muito abrangente, na verdade aberta, né, bem rasa, mas no seu artigo você traz uma série de detalhes, inclusive a gente brincou com relação a isso, que tem um passo a passo de cometimento de crime, então quem tiver a curiosidade de saber com mais detalhes, a Mariana explica com muita propriedade no artigo, mas então se você puder explicar para a gente nessa live como que a aposta pode ser utilizada como mecanismo de lavagem, fica à vontade, a palavra é sua. Tá. Eu tô dando risada porque os amigos para quem eu mandei o artigo antes de ser publicado me disseram assim, nossa, Mari, então, veja bem, toma cuidado. Porque, na verdade, assim, livros de lavagem de dinheiro, vou me justificar, tem uma coisa que chama tipologia, que é você explicar a lavagem por meio ali de exemplos práticos. Então, se um criminoso quiser fazer isso, ele não vai precisar ver meu artigo, é só ele procurar vários livros que já tem ali as formas de explicar. Renato, um passo antes disso, eu queria dizer só uma coisa que eu acho que ficou faltando na minha fala inicial, que é o porquê que o mercado de apostas está suscetível ao cometimento de lavagem de dinheiro. Então, tem 4 pontos ali que eu destaquei no artigo, que são os seguintes. O mercado de apostas é um mercado que ele movimenta cifras financeiras enormes e de uma forma muito rápida, então que já é o segundo ponto, de uma forma que não há fiscalização, justamente porque é um mercado subregulamentado e que há diversas regulamentações. Então, há lugares em que as apostas esportivas elas são ilegais, há lugares onde elas são legalizadas e há lugares como aqui no Brasil em que a gente está naquela zona cinzenta, na qual, embora haja uma lei, essa lei não foi regulamentada. Então, esse mercado aí ele está subregulamentado. Eu vou dizer aqui, as apostas, a lavagem de dinheiro, ela pode ser praticada por meio das apostas de 2 formas, por meio físico e por meio eletrônico. Por meio físico, é muito simples. Obrigada, Gustavo, você compartilhou aí o artigo que alguém pediu. Por meio físico, então, um lavador... O que foi, Renato? Não, é porque o Gustavo está aqui do meu lado, eu estou agradecendo ele ter compartilhado o link da matéria. Muito gentil. Um abraço para ele. Então, vamos voltar. Então, numa banca por meio físico, um lavador de dinheiro, então um criminoso, ele pode chegar lá e fazer pequenas apostas. Então, ele vai chegar lá com notas de R$5 oriundas, sei lá, do tráfico de drogas, e vai fazer um monte de aposta pequena num resultado óbvio. E aí ele vai ganhar um prêmio por conta disso, ou vários prêmios. E esses prêmios, então, se um dia ele for questionado qual foi a origem do seu dinheiro, esse dinheiro ele vai dizer, olha, foram apostas, tá aqui o meu recibo. Aí talvez você me pergunte, por que valores pequenos? E aí, porque então, dessa forma, ele vai pulverizando, que é uma estratégia de como
lavar dinheiro. Então, você pega uma quantia maior e você pulveriza ela em quantias pequenininhas. Tem uma outra coisa que é importante dizer também nesse ponto, que é o seguinte: uma pessoa que lava dinheiro, uma organização criminosa, um criminoso especificamente que lava dinheiro, ele não tem medo de perder o dinheiro. Inclusive, é até interessante que ele perca em favor daquele que tá auxiliando essa pessoa a lavar dinheiro. Então, o importante para ele é conseguir extrair. E aí, então, quando eu passei esse artigo, não me lembro para quem, talvez um colega que é uruguaio, ele leu o artigo e aí ele disse que aproximadamente 70% do valor é perdido, assim, mas que os 30% que é lavado por meio de apostas, ele trabalha numa empresa especializada em apostas, os 30% que são aproveitados já é num valor assim vultuoso, que são números escandalosos assim com relação a isso. E aí, por meio virtual, por exemplo, que aí foi a graça, né? Que eu tô rindo já, porque vocês me tiraram muito sarro da minha cara. Os depósitos, então, eles podem ser feitos de forma pulverizada também. Então, eu emito ali um monte de boleto de um site de aposta, deposito ali o dinheiro, e aí, então, eu vou fazer apostas que são óbvias, sei lá, eu vou fazer uma aposta que a odd vai ser 1,1, ou 1,05, ou 1,2, assim, eu não preciso lucrar em cima disso, correndo o risco de perder, mas sem essa preocupação. E aí, então, eu vou ganhar prêmio e aí eu vou recuperar. Ou eu vou deixar esse dinheiro que foi depositado lá parado durante algum tempo, não vou movimentar e vou pedir para transferir de volta esse dinheiro para uma conta qualquer. E aí, então, eu já vou avançar um pouco, e aí entra o problema, né? Porque você não tem norma. Então, você pode transferir esse valor para uma conta de um terceiro, que não precisa necessariamente ser a sua. E aí essa é uma das medidas que eu sugiro. Então vou te dar espaço para você falar também um pouco, porque senão sabemos que eu falo sem. Imagina. Não, a gente está aprendendo bastante, Gui, está explicando com muita propriedade. Um ponto só que é de esclarecimento para quem não está muito familiarizado com apostas, e que você falou que não só o apostador, como a casa de apostas pode se beneficiar também, e todos eles estando no mesmo esquema. É bom esclarecer que a casa de apostas paga a aposta vencedora com a aposta perdedora. Então, a partir do momento que você não tem ganhadores suficiente, a casa de aposta acaba ficando com uma parte significativa de todas as apostas que foram realizadas. Então, acabam as duas partes que estão envolvidas no negócio, então fraudulento, enfim, criminoso, se beneficiando então dessa prática que você já trouxe com bastante propriedade para a gente. E para quem também, enfim, tem curiosidade em saber, as apostas no Brasil foram legalizadas, né, a partir de 2018. A gente tem uma série de artigos na coluna do IBDD sobre isso, lives também. Seu, inclusive, né? Exato, também. E para quem tem o interesse em dar uma olhada, a legislação ela é muito específica com relação às apostas esportivas, chamadas de cota fixa. Hoje em dia, a maior parte dos apostadores brasileiros, se não a grande maioria ou devastadora maioria, aposta fora do país, por terem países já regulamentados, com atividade em prática há muitos anos e com uma série de formas de depósitos e saques desse dinheiro. Como nós não temos ainda uma política tributária específica, ainda existe aí uma questão bem controversa, em que nós não sabemos ainda de que forma isso é tratado no Brasil, mas as apostas no Brasil já são legais. Tanto é que a gente viu um movimento muito grande no futebol, principalmente, que passou a ter patrocínios de casas de apostas, não só nas placas de publicidade das competições, como também os clubes passaram a estampar nas suas camisas de jogo, de treino, por exemplo, a marca dessas casas de apostas que estão sediadas no exterior, algumas em países regulamentados, que são exemplos, a gente traz aqui Inglaterra, por exemplo, mas a gente ainda precisa de uma evolução muito grande aqui no Brasil, até porque existem os paraísos fiscais, enfim, uma série de conceitos que precisam ser estudados para que, então, quando for regulamentado no Brasil, que você também vai falar daqui a pouco, a gente tem a melhor política tributária, tem a melhor forma de licenças ou concessões, enfim, como o governo federal, o Ministério da Economia vai determinar essa política de mercado de apostas. Mari, queria só aqui Renato, registrar... Eu queria complementar só antes da gente puxar o argumento...
Uhum. Para só a gente puxar o argumento de uma vez por todas, em seguida, registrar aqui a presença da Raquel Lima, do nosso ex-presidente Luiz Roberto Martins Castro, da Fernanda Chamusca, do Rafael Bozano, que também são coordenadores regionais do IBDD com a gente, o Caio Medawar, o Cristiano Possídio, enfim, uma série de colegas que estão acompanhando aqui. Obrigado pela audiência de vocês, espero que aproveitem bastante o nosso bate-papo de hoje. Mari, com É, você. não, Rê, o que eu ia te falar é o seguinte, tem uma pergunta que sempre surge, e que eu não sei se a caixa de perguntas está aberta, enfim, se chegou, mas pode ser uma pergunta que seja interessante, que é a seguinte, as pessoas perguntam, é crime você apostar no Brasil? E aí eu te digo, as apostas online, da forma como elas acontecem, não é crime. Eu não sei se você, Renato, é apostador, mas se você ou algum amigo seu for, o que acontece é o seguinte: esses sites de apostas que são utilizados aqui no Brasil, eles estão sediados em países nos quais onde não é crime. E aí, a contravenção penal da prática do jogo de azar por meio da aposta esportiva, ela se consumaria, então, no lugar onde a aposta é colocada. Então, o lugar onde a aposta é colocada, por exemplo, Curaçao, Malta, enfim, que é onde está sediado o site ou o servidor, aí quanto a isso há uma divergência, mas de qualquer forma são lugares que o Brasil tem como princípio de territorialidade em âmbito penal, não tem como as organizações punitivas, aí o Ministério Público, enfim, a polícia, procurarem aí investigar ou punir apostadores que façam apostas em sites sediados onde o Brasil não tem jurisdição para atuar. Então, o valor oriundo disso é um valor lícito, então ele não é suscetível de lavagem. Então, esse valor que as pessoas que apostam em sites aí conhecidos, inclusive que patrocinam clubes, enfim, ele não é um valor de origem ilícita, ele é um valor completamente lícito, que, diga-se, pode inclusive ser declarado em imposto de renda, enfim. Ótimo, excelente. Inclusive, nós temos casas na América do Sul, mas principalmente europeias e paraísos fiscais são as que comandam o mercado de apostas e são os sites mais famosos. Nós vemos na televisão, inclusive a casa, por exemplo, a Bet365 é dona e grande patrocinadora do Stoke City da Inglaterra, o patrimônio da família é gigantesco, o nome do estádio é a casa de apostas, enfim. É interessante explorar a dimensão que a casa de apostas tem, não só no mercado de apostas, mas também no próprio esporte. A gente discutiu bastante isso em live, entender até que ponto seria salutar para o esporte, para a competitividade, uma casa de apostas ser dona de um clube de futebol, questão de aportes de dinheiro, fair play financeiro. Então, assim, quem tem interesse no tema tem uma vasta gama de possibilidades de estudo, de interpretações, de contradições, para que possa discorrer sobre o tema. E quem tiver mais curiosidade e interesse, na nossa coluna do BDD tem uma série de artigos sobre isso e tem uma série de webinars e lives no YouTube também que podem ser assistidas. E que perpassa assim, por várias áreas do direito, né? Tributário, penal, civil, enfim, são diversas abordagens diferentes que esse tema tem. Inclusive, agora tem um assunto super atual aí da proibição do patrocínio de casas de aposta em clubes, acho que da La Liga, né? Então, Tem da eu Espanha. acho que tem muito assunto aí para a gente falar ainda nos próximos meses, e vindo a regulamentação, isso vai se ampliar ainda mais. Sem dúvida. E Mas toca lembrando aí, também, Renato. lembrando que, por exemplo, o Barcelona é patrocinado por uma casa de apostas, Betfair.net, que também é gigantesca. Então isso mexeria muito com o mercado de futebol. E aí aqui, puxando a sardinha um pouco para nossa brasa, já mudando um pouco do escopo do artigo, mas para dizer com relação... Desculpa, Boa, tocou meu voltou. Tá despertador aqui. aqui. Voltou. Então, queria dizer o seguinte, com relação a isso de patrocínio, eu não vejo problema desde que hajam políticas expressas, específicas e verdadeiras com relação à prevenção de manipulação de resultados. E aí é um pouco o que a Federação Paulista de Futebol tem feito, e aí o aplicativo, o novo Paulistão Play, ele tem aí um patrocínio de uma casa de apostas, que eu não vou lembrar agora o nome, talvez Betfair, Betsul. mas é o Betsul. Opa.
E aí, então, o importante é que tem uma política super séria de integridade desportiva aqui, que a gente sabe que não é para inglês ver, mas que é uma coisa que realmente é levado muito a sério. Sim, e precisa, né? Precisa. Inclusive, esse é um ponto muito explorado no seu artigo, não só neste artigo, mas um artigo também que você publicou recentemente na coluna, que fala sobre a parte da regulamentação, né? Como a gente está falando aqui em linhas gerais, mas também dos mecanismos de combate nacionais e internacionais. Sabemos que existem empresas de inteligência no exterior que fazem todo esse controle, seja por meio de robôs, seja por meio de pessoas, né, de humanos que fazem o Uhum. controle depois que o robô detecta algumas práticas que podem ser consideradas ali suspeitas. E nós vemos, inclusive, isso no mundo, não só no Brasil, todo esse controle, mas no mundo também, uma série de questões de manipulação de resultados e de apostas também, né? Jogadores que, por exemplo, apostam na própria transferência ou na transferência de um parente que joga em um clube. Tem, assim, inúmeros casos, são muito curiosos para ver até que ponto chega a criatividade humana para se valer de Pra, uma vantagem, um é benefício para ganhar isso, dinheiro. para ganhar dinheiro ilicitamente. E aí, Renato, tem duas preocupações, então, que eu espero que sejam levadas a sério na regulamentação da Lei 13.756. A primeira é essa da integridade, que eu já falei aí algumas vezes em outros artigos, e a segunda é essa relacionada à lavagem de dinheiro. E aí, com relação a isso, como eu falei, que tem esses sites em que brasileiros apostam, enfim, esses pagamentos eles já podem ser feitos aqui a contas brasileiras, a contas de empresas brasileiras. E aí eu fiz assim um levantamento sobre como isso é feito, enfim, uma coisa ainda que um pouco superficial. Eu cheguei à conclusão que tem uma empresa só aqui, que é registrada junto ao Banco Central, que se apresenta como uma empresa especializada, então é uma fintech, né, uma empresa de tecnologia voltada para a área financeira, que se apresenta como fornecedora de serviços de finanças para casas de apostas online. E aí, então, é uma empresa registrada junto ao Banco Central, e aí, justamente por ser registrada junto ao Banco Central, ela tem os seus próprios mecanismos de combate à lavagem de dinheiro. Mas essa é a exceção. A maioria dos pagamentos feitos a casas de apostas online, inclusive casas de apostas que nem estão sediadas em países onde isso é legalizado, como você bem ressaltou, que ela não acontece, assim, essa política de prevenção à lavagem. E aí o que se espera, então, é que na regulamentação da Lei 13.756 isso venha bastante valorizado e de forma expressa ali, constando. Sim, muito bom, Mari, muito bom. Linha de raciocínio impecável. E que bom que está todo mundo assistindo. Temos um público grande aqui que está aprendendo com você. Eu vi uma pergunta aqui no nosso chat que é interessante. Eu acho que você vai se arriscar a responder, tá? Sem medo de ser feliz. O Léo Zoved perguntou o seguinte: no caso de manipulação de resultados com envolvimento dessas casas de apostas, como ficaria a punibilidade e quem é competente para julgar? Então, Tá, com então vocês, a vamos lá. procuradora do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paulista de Então, não, Futebol. assim, a pergunta ela parte de uma premissa que a gente tem no senso comum, assim, mas que não é certa. Então, assim, quem perde com a manipulação de resultados é a casa de apostas. Então, assim, talvez isso exista, e aí eu não sei te dar nenhum exemplo concreto, mas como você bem disse, Renato, a casa de apostas ela ganha dinheiro com apostas perdidas, não com apostas vencidas. Então ela usa o dinheiro de quem perdeu a aposta para pagar quem ganhou dinheiro com a aposta. Então, num esquema de manipulação de resultados, quem ganha dinheiro, na verdade, é o apostador. E é o apostador que já sabe o que vai acontecer no resultado da partida. Então, ele já sabe o que vai acontecer. Então, ele faz aposta no resultado que ele sabe. Então, ele aposta, em regra, uma cifra muito alta ou várias apostas pequenas para ganhar muito dinheiro. Então, ele aposta ali num resultado, em regra, absurdo, inesperado, mas que acontece porque aquele competidor ou aqueles competidores, se for uma partida coletiva, ele está combinado ali, está em conluio com o apostador.
Mas, pensando nesse exemplo aí hipotético de uma casa de apostas estar envolvida, quem teria jurisdição seria a autoridade penal competente. Aí depende muito do país em que isso aconteceu, enfim. Ótimo. E isso a gente está falando caso não tenha identificação por parte da casa de aposta de que pode ter tido um esquema de apostas, uma manipulação que seja tão evidente e identificável, porque se a casa identifica, a própria casa coloca sob suspeita e pode anular essa aposta. É isso Então, assim, mesmo, o próprio Renato. apostador acaba não recebendo o retorno, porque a aposta é fechada, é anulada, é cancelada pela casa de apostas, e aí pode ser que o apostador não tenha o retorno financeiro ou receba um retorno inicial, né? A gente não sabe efetivamente como que o crime foi planejado e como foi a estratégia. Mas, por curiosidade, né, óbvio, se a casa de apostas identificar um movimento ali que seja suspeito, o que a gente falou dos robôs acaba identificando e essa aposta pode ser anulado para que então não tenha um benefício e a casa também não perca pagando uma aposta ganha, né, um prognóstico vencedor de uma partida, enfim, de um jogo que tenha tido o seu resultado, não só o resultado, mas enfim, uma série de outros fatores que tenham sido manipulados, né? A Raquel Perfeitamente. Lima está perguntando para a gente aqui que no caso, se o crime ele seria federal, né, ou ele poderia ser estadual também. Se arrisca a responder? Depende. Então, depende. Depende, assim, do contexto em que ele é cometido. Se ele tem interesse para a União, ele vai ser levado para a competência federal. Se não, ele vai ser de competência estadual. Então, pensando em lavagem de dinheiro cometida por meio desses sites sediados no estrangeiro, então ele teria competência federal. Agora, se for um crime de lavagem cometido aí no âmbito, sei lá, de uma casa de apostas que atue aqui, sei lá, na esquina de onde fica o meu escritório, em que pode ali funcionar junto com uma banca de jogo do bicho, uma banca de aposta esportiva. Se aquela banca for usada para lavar dinheiro, além de ser apurada a contravenção penal do jogo de azar, vai ser apurada a lavagem de dinheiro por uma autoridade em âmbito estadual. Então a competência seria estadual. Então depende casualmente ali. Muito bom, muito bom. E sobre a questão de mecanismos de combate, você quer complementar alguma coisa? Alguma coisa que tenha Então, deixado passar? acho que Algum ponto omisso? pensando em mecanismos de combate, tem duas coisas que são muito preconizadas e são muito uma coisa que fica martelando muito assim em mecanismos anti-lavagem, que é políticas efetivas de know your client, então que é você saber quem é o seu cliente, então uma instituição que sabe quem é o apostador, ou uma instituição que sabe quem é aquele depositante do valor, e a inviabilidade de você transferir os valores para contas que não sejam o que se convenciona chamar no mercado financeiro de same name. Então, que o beneficiário final ali, que o BO da conta final seja o mesmo dono do CPF ali que colocou o dinheiro. Então, você, Renato, se você por um acaso tiver dinheiro numa casa de apostas qualquer aí online, você só possa transferir esse valor para uma conta num banco que seja de titularidade sua, do mesmo CPF. Então, você não pode pegar da sua conta e usar aquele dinheiro para transferir para mim sem que isso passe pela sua conta. E aí, Renato, só para amarrar e a gente conclui também que tem um sorteio aí que a gente ainda precisa fazer. E eu acho que assim a live ela tem que ser rápida mesmo. Se tiver mais perguntas, a gente está à disposição. É o seguinte, que na última minuta de decreto de regulamentação, há ali a previsão da existência de mecanismos de combate à lavagem. E aí tem ali uma extensão de que isso pode ser melhor desenvolvido, depois, enfim, podem ser impostas outras normas pela UIF, né, que é a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. E aí, então, o que eu tenho defendido, e acredito que você também seja um defensor disso, ainda que com algumas ressalvas, nós todos, acho que o Udo também estava aqui na sala, também é um defensor de que isso venha logo e que seja regulamentado, ainda que com algumas também ressalvas, é que qualquer regulamentação é melhor do que nenhuma regulamentação, né? Porque hoje você tem aí um mercado que funciona livremente, por meio do qual se transacionam cifras financeiras, aí, cifras econômicas vultuosas, sem que haja uma incursão efetiva aí do Estado na prevenção da prática de crimes. Não, excelente. A gente sabe que com a devida regulamentação e uma regulamentação que saiba ouvir o mercado e analisar o contexto que ele está inserido, você tendo a devida regulamentação, com uma fiscalização efetiva e com punição, sanções a quem deve ser sancionado,
você gera um mercado muito aquecido, que oxalá beneficie tanto os apostadores como as casas de apostas também, e que essas cifras vultuosas são envolvidas nas apostas gere receita para o Estado, que é o grande objetivo, é um objetivo arrecadatório. Mas não adianta você ter uma fome de arrecadação se você também não ouvir o mercado e de que forma esse retorno pode acontecer de uma maneira, enfim, mútua e que beneficie ambas as partes, ou nas 3, 4 partes envolvidas no caso. Perfeito, Então, que seja atrativo, né? Senão vai virar mais uma lei no Brasil que não pega, que foi mais ou menos o que aconteceu em Portugal. Mas enfim, isso é papo para a gente ficar aqui horas falando como às vezes a gente realmente fica. E a gente fica bastante, aliás. Mas é justamente isso. Se o apostador brasileiro não achar um mercado atrativo interno, ele vai continuar apostando fora da forma que já existe, né? E não existe. A gente muito discutiu também questão de manipulação de resultados em apostas, se você legalizando e aumentar a manipulação, mas na verdade, assim, a aposta ela já existe. É bom que você regulamente, que ela não vai parar. Se a gente tiver os mecanismos corretos, a gente gera um mercado muito atrativo no Brasil e acaba colhendo todos os frutos e benefícios que a gente espera. E aí você implementa ali a fiscalização, porque as coisas já acontecem. Então, desde que o esporte existe, há apostas, e desde que há apostas, há manipulação de resultados. Não tem como fugir disso. O que dá para você fazer é tentar coibir que essas coisas aconteçam de alguma forma e evitar da melhor forma possível. É isso, a Luísa Castilho, inclusive, concorda com a gente aqui, falando que já é um baita mercado sem regulamentação e é importante que seja devidamente regulamentado e que o decreto venha da melhor maneira possível. Então, Mari, considerações finais, e aí você fazendo as considerações, vou deixar sob a sua responsabilidade de incumbência explicar o sorteio também, que você é muito engajada nessas questões do BDD, para que então a gente realize o sorteio e passe o resultado, né, para o pessoal. Renato, deixa eu te falar duas coisas. Então, primeiro, com relação ao sorteio, eu não sei se o presidente ainda está, eu iria pedir autorização para a gente gravar depois a tela, porque o site ele está demorando para carregar. Eu até estava tentando aqui fazer carregar para ver se deixava pronto, mas não carregou até agora, porque foram realmente muitos comentários. E aí é um site específico que usa, não dá para usar só o número assim do sorteador, como geralmente a gente faz, para ir contando um a um vai ser muito. Então é um site específico que só tem Instagram. Não tá carregando para mim os comentários mais recentes, então eu vou confiar aí. Com relação às minhas considerações finais, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar do artigo, eu me coloco à disposição aí para quem tiver dúvida, para quem ficou curioso e quiser falar um pouco mais sobre o assunto. Minhas redes sociais aí todo mundo conhece, meu e-mail é meu nome, meu sobrenome, então mariana@chamelete.adv.br. Então, pode ficar à vontade para trocar ideia, tirar dúvida, enfim. Queria agradecer muito você pela nossa troca aqui, nossa parceria. Foi muito bacana conversar com você sobre esse artigo. Agradeço muito a tua ajuda antes da publicação também, a você, Delbin, Júlia Galego, Júlia Gélia, aí que eu pedi para darem aquela força, darem aquela relida, que eu acho que é importante também. E agradecer ao presidente Leonardo Andreotti pela oportunidade, né? E Raquel também. Opa! Parabéns! Como vão? Excelente, muito obrigada. Excelente, os dois. Bacana, obrigada, Delbin. Você é sempre muito generoso conosco. É isso. E muito crítico também, né? Ainda bem que ele dá nossos artigos. E a gente adorou esse seu passo a passo de criminoso. Ele elogia em público e critica no privado, então tá tudo certo. E em público também, viu? Mas aí a gente acena e sorri. É isso. Então, Mari, muitíssimo obrigado por mais uma live, né, que fizemos juntos. Sempre impecável, você sempre traz com muita propriedade todo o seu conhecimento, você nos brinda com muito conhecimento. Então, valeu pela parceria, seu artigo ficou ótimo. Para mim foi um grande prazer poder passar pela revisão inicial ou prévia, né, da publicação. A gente troca muitas figurinhas sobre esses outros assuntos também. Então, parabéns pelo seu artigo, parabéns por essa live que você teve uma desenvoltura excelente como Mulher Peculiar. E para todo mundo que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado em nome do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, nosso presidente Leonardo Andreotti, todos os coordenadores, conselheiros e diretores. Espero que vocês continuem aproveitando muito o material que a gente disponibiliza com muito carinho para vocês, quase que diariamente, se não diariamente no Instagram do IBDD e no site. Se vocês quiserem conferir
o artigo da Mariana, é só entrar no ibdd.com.br, o último artigo da coluna Justa Esportiva e outros assuntos também. Utiliza a nossa busca lá no site e com certeza vai ter um artigo que pode servir para a nossa vida acadêmica e profissional. E o Merchan, Entre Linhas, toda sexta-feira, traz notícias sobre apostas esportivas, manipulação de resultados e tudo mais que acontece no mundo do esporte. E para quem quiser se inscrever no Entre Linhas, como é que faz, Mari? Manda um e-mail para contato@bdd.com.br, só pedir. E também conhecer o YouTube do BDD. Se inscreva no canal, ative ativa o sininho, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver nas próximas edições. E muitíssimo obrigado a todos. Tenham uma excelente Renato, noite, um final pessoal. de dia. Boa noite, Valeu. até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.